Gente, mais uma vez o Ministério da Educação é pauta aqui no nosso canal. Dessa vez a gente vai falar tudo sobre a entrevista que o atual ministro, concedeu ao jornal O Estado de São Paulo. Fala galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou jornalista, estudante de psicologia e a ideia desse canal é discutir os principais assuntos que saem na imprensa no Brasil e no mundo, sempre com muito respeito ao Estado Democrático de Direito, às divergências de opinião e também com respeito à ciência. Antes de mais nada, eu já peço para você se inscrever aqui no canal e caso você goste, curta este vídeo porque ajuda bastante a gente na divulgação. No último vídeo aqui do canal eu fiz um react ao discurso do Bolsonaro na ONU. Confere lá se você não viu ainda porque eu acho que ficou bem legal. Então é isso, gente. Bora pro vídeo de hoje. Antes de começar mesmo o vídeo, eu vou pedir para você, caso você não tenha visto ainda, que assista os 2 vídeos da série que nós fizemos sobre como funciona o fascismo, que eu vou deixar aqui linkado para vocês. Eu vou chamar a atenção aqui de 2 pontos que caracterizam a construção dessa sociedade fascista, de um país, de uma nação, com um regime autoritário aos moldes fascistas, que é o ponto do anti-intelectualismo e da jogada forte na irrealidade. A gente vai ver muito disso nessa entrevista do ministro da Educação ao jornal O Estado de São Paulo. Então, eu acho que antes da gente entrar também nessa entrevista do ministro da Educação, vamos fazer um breve resgate de como o MEC funcionou nesses quase 2 anos aí de governo Bolsonaro. Bora lá recordar? O primeiro ministro da Educação, então, foi o Ricardo Vélez. Ele foi o breve, durou apenas 100 dias no governo Bolsonaro, mas gerou muita polêmica na época. Ele disse que as universidades não são para todos, que 1964 não foi golpe, e ele pediu para que as escolas lessem para os alunos o slogan da campanha do Bolsonaro, entre outras coisas. Ele não durou muito tempo, como eu disse, foram apenas 100 dias. O segundo foi o Abraham Weintraub, que nós já falamos sobre ele aqui no canal algumas vezes, eu vou deixar aqui linkado o vídeo, mas que ele finalizou a sua passagem pelo Ministério da Educação com acusações de racismo nas costas, e também com graves falas que foram proferidas por ele na reunião ministerial do dia 22 de abril, que a gente já fez aqui vídeo no canal falando sobre isso também. E aí, no final, para não sofrer os processos que ele estava por sofrer, ele acabou mudando, saindo fora do Brasil. A gente já fez vídeo aqui no canal, como eu disse. Assiste lá que você vai se lembrar, caso você tenha se esquecido. O terceiro ministro da Educação foi uma história até curiosa do canal que eu vou abrir aqui para vocês. Eu tenho uma certa preocupação de, por eu falar sempre de política, dos assuntos que estão acontecendo no dia a dia, de eu ficar assim, um cara taxado como muito crítico, só fala mal do governo, parece que você está sempre com uma má vontade com o governo. Então, quando o Weintraub saiu, eu tinha acabado de fazer um vídeo falando sobre a fuga de Weintraub, e aí apareceu o Decotelli. Quando ele foi nomeado, foi pelo menos indicado que ele seria nomeado pelo Bolsonaro, eu li o currículo dele, eu falei, nossa, eu vou gravar um vídeo rapidamente para postar aqui, porque finalmente eu vou conseguir fazer um vídeo falando bem do governo Bolsonaro. Gravei o vídeo, mandei para o Gabriel, que é o editor. Aí ele já estava começando a mexer no vídeo, eu falei para ele, mas espera, não vamos soltar ainda não. Aí não deu outra. No dia seguinte saiu que os títulos que ele tinha dito que tinha, eram falsos. Ele não foi pós-doutorado, nem doutorado, nem coisa nenhuma. E, enfim, não deu para fazer ainda esse vídeo a favor de uma ação do governo Bolsonaro, mas vamos lá, força! A gente vai conseguir fazer um vídeo ainda falando bem do Bolsonaro, eu acredito. Ou não. Até que nós chegamos ao Milton Ribeiro, o nosso professor, advogado, teólogo, 62 anos, que assumiu o Ministério da Educação depois de todo esse histórico turbulento. Ele já chegou com um histórico polêmico, digamos assim, com vários trechos de matérias sobre ele e vídeos que ele falava contra a pílula do dia seguinte, de educação sexual nas escolas, mas teve alguns que até foram para além, assim, de divergência de opinião, como, por exemplo, esse vídeo aqui, que ele fala sobre um caso de feminicídio. Olha isso. Um homem de 33 anos invadiu uma escola no Rio Grande do Norte e matou uma adolescente de 17 anos, está aí a foto da menina, depois se suicidou. Esse cidadão queria namorar
a adolescente de 17 anos e a família naturalmente era contra. Mas nesse caso específico, acho que esse homem, ele foi acometido, né, de uma loucura mesmo e confundiu, viu, Augusto, paixão com amor. São coisas totalmente diferentes, né? E ele, naturalmente, movido por paixão, paixão é louca mesmo. Ele, então, entrou e cometeu esse ato louco aí, marcando a vida dele, marcando a vida de toda a família. Triste. É difícil ter qualquer razoabilidade para argumentar sobre isso, então eu vou passar. Mas veja também este vídeo aqui, que é tão grave quanto, na minha opinião, que ele defende que é importante, durante a educação de uma criança, que ela sinta dor. Põe para mim isso. Não vai ser obtido por meios justos e métodos suaves. Talvez aí uma porcentagem muito pequena de criança precoce, superdotada, é que vai entender o seu argumento. Deve haver rigor, desculpe, severidade. E vou dar um passo a mais, talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Deve sentir dor. Pastor, o senhor está sendo muito antipedagógico. Eu amo as crianças da minha igreja. Então, com esse histórico, ele foi gabaritado para ser ministro do Bolsonaro no Ministério da Educação. Estava, até por conta da pandemia, né, ou de outras coisas que estavam acontecendo, ele estava um tanto sumido, mas no último dia 24/9, ele concedeu uma entrevista para o jornal O Estado de São Paulo, para a jornalista Jussara Soares. E o que ele disse nessa entrevista que gerou tanta polêmica? Agora você vai saber. A gente separou os principais trechos. Então ele começou assim, eu vou pedir para a Jéssica, que é a minha companheira e a produtora desse canal, e é uma atriz, né? Ela tem uma dicção boa, ela sabe se expressar muito bem. Vou pedir para ela ler o que disse o ministro da Educação nessa entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Vai lá, Jéssica. A pandemia acentuou a desigualdade educacional com alunos que não têm acesso à internet. O ministro interrompe a pergunta. Esse problema só foi evidenciado pela pandemia, não foi causado pela pandemia. Mas hoje, se você entrar numa escola, mesmo na pública, é muito pequeno o número de alunos que não têm o seu celular. É o Estado e o município que tem de cuidar disso aí. Nós não temos recursos para atender. Esse não é um problema do MEC, é um problema do Brasil. Não tem como, vai fazer o quê? É a iniciativa de cada um, de cada escola. Não foi um problema criado por nós. A sociedade brasileira é desigual. Então, gente, temos dois problemas aí muito graves. O primeiro é que ele é um ministro da Educação, ou seja, o ministro da Educação ele precisa ter bases científicas, né, para poder lidar com as questões que dizem respeito à sua pasta. Eu acho que não só o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cultura, quando a cultura não existe mais, né, da Economia, enfim, todos os ministérios, eles devem se guiar pelo que tem de mais moderno, de ponta, na ciência da sua área. E ele diz que se você for ver aí, toda criança tem um celular. Isso é um conhecimento que a gente classifica como um conhecimento do senso comum. Ele não é respaldado, ele não passou por um crivo do método científico para validar se esse conhecimento é válido ou não. Então, se é para ter achismo, pode colocar qualquer um lá no Ministério da Educação, você concorda? Se a pessoa não precisa ter estudo, não precisa ter uma base científica para dizer aquilo que ela diz, qualquer um serve. Então, ele começa errando, usando o seu argumento com base em premissas que residem no argumento do senso comum. O segundo grande erro que existe nessa fala do ministro da Educação é um erro muito parecido com o qual o Bolsonaro cometeu no discurso da ONU, que nós apontamos aqui no canal também. Ora, o Ministério da Educação não tem nada a ver com essas questões? Como assim? Se o Ministério da Educação não tem, quem vai ter? É óbvio que os estados e os municípios têm a sua responsabilidade, sim, constitucional até, na gestão pública da educação, mas as diretrizes gerais têm de vir de cima. Existe sim uma centralidade esperada, uma orientação correta que respalde as ações dos estados e dos municípios. E não foi isso que a gente viu
durante esse processo de pandemia e desde o começo do governo Bolsonaro no que diz respeito à atuação do Ministério da Educação. Quais os planos para melhorar os resultados da educação infantil e básica? Quero dar o foco sobre a vida dos professores. Hoje, ser professor é ser quase que uma declaração que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa. Está na hora de parar de ter como protagonista somente o aluno, a infraestrutura, a comida, o assistencialismo e a gente olhar com carinho maior para os professores. Ministro, o senhor tirou essa informação de qual fonte? Não é isso, ministro, da onde o senhor tirou essa informação? Isso é importante, né? Dizer que os professores são professores porque não conseguiram fazer outra coisa. Isso é mais uma afirmação sua que está baseada simplesmente no preconceito. E não é com preconceito que nós vamos conseguir superar os problemas relativos à educação pública no Brasil. Mais uma vez, eu recorro ao vídeo que nós já gravamos sobre como funciona o fascismo, que lá a gente explica, acho que é o item 3, que fala sobre o anti-intelectualismo, né? Como esses regimes neofascistas gostam de jogar com o anti-intelectualismo, o rebaixamento das classes trabalhadoras que atuam na área da educação, bem como o seu produto final, que é a ciência. Já deu uma diretriz para a revisão da Base Nacional Comum Curricular? Esse é um ponto que precisamos atacar de maneira urgente. O prazo é 2023, mas não é feito da noite para o dia. Na educação básica, o Enem tem sido um balizador dos conteúdos que a gente requer, porque senão começa a falar lá de ideologia, sabe tudo sobre sexo, como colocar uma camisinha, tirar uma camisinha, sabe tudo. Fica gastando tempo com os assuntos que são laterais. As crianças têm que aprender outras coisas. Jornalista. Mas a educação sexual não deve ser tratada dentro da aula, inclusive para proteger a criança de abusos sexuais? Resposta. Nesse particular, sim. Existem temas que podem ser tocados para evitar que uma criança seja molestada. Mas não o outro lado, que é uma erotização das crianças. Tem vídeo que corre na internet das meninas aprendendo a colocar uma camisinha com a boca. Jornalista, isso é um vídeo dentro da escola pública? É dentro de uma escola. Parênteses, na verdade o vídeo citado pelo ministro foi gravado em uma universidade no interior da Bahia. Está no YouTube, é só procurar. E a professora mostrando como é. Dizem que é para proteger gravidez indesejada, mas a verdade é que para falar para adolescentes que estão com os hormônios num top sobre isso, é a mesma coisa que um incentivo. É importante falar sobre como prevenir uma gravidez, mas não incentivar discussões de gênero. Quando o menino tiver 17, 18 anos, ele vai ter condição de optar. E não é normal. A biologia diz que não é normal a questão de gênero. A opção que você tem como adulto de ser um homossexual, eu respeito, mas não concordo. Gente, tá aí a importância de desenvolver um pensamento crítico. Hoje em dia, no Brasil, a gente não pode levar em conta o que diz o ministro da Educação sem checar os fatos. Aqui tem um exemplo muito claro da importância da imprensa. O ministro, dando uma entrevista, ao conceder uma entrevista como ministro da Educação, ou seja, representando a pasta, usou para defender o seu ponto de uma notícia falsa, que a jornalista rapidamente ali pesquisou e colocou. Esse vídeo, que é só jogar ali no YouTube que você vê, que nem os tiozões do Zap dizem por aí, e o ministro da Educação do seu país falou, era um vídeo de uma universidade, não era um vídeo referente a uma escola pública. Ou seja, uma notícia falsa para defender o seu ponto, que, por sinal, foi ele que trouxe. Vocês observam na pergunta e na resposta aí, que a jornalista não tinha falado sobre esse assunto ali na primeira pergunta. Ele começa a falar do Enem e aí ele vai para essa questão da sexualidade. É uma obsessão desse governo. E é um dos pontos também que caracterizam a sociedade fascista. Uma ansiedade sexual. Eles passam uma ideia de que a sociedade está prestes a ser corrompida pelos valores
né, progressistas e sexualmente corromper os jovens e principalmente as mulheres novas dessa sociedade. Isso é um recurso para deixar a sociedade com medo mesmo e desviar o assunto do que realmente interessa, né? O Enem foi bem no ano passado? Qual é a atual situação das escolas públicas? Nada disso importa quando ele pega e corta o assunto e vai para a pauta de costumes do nada. Vocês percebem esse mecanismo que ele utiliza para argumentar o seu ponto? Jornalista. A escola é um ambiente com prática de bullying, o que leva, por exemplo, à depressão e outros casos mais graves. Não é importante fazer essa discussão dentro da escola? Resposta. Por esse viés, é claro que é importante mostrar que há tolerância, mas normalizar isso e achar que está tudo certo é uma questão de opinião. Acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo tem um contexto familiar muito próximo. Basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas algumas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Vejo um menino de 12, 13 anos optando por ser gay. Nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato e caminha por aí. São questões de valores e princípios. É assustador, né, gente? Ouvir isso do ministro da Educação do seu país. Agora, basta fazer uma pesquisa que você vai ver isso daí, né? Segundo ele, que as pessoas, os jovens que são homossexuais, têm famílias desajustadas. Eu pergunto, ministro, qual pesquisa? Qual indicador? Qual evidência baseada nos fatos concretos, na realidade, o senhor tem para fazer uma observação criminosa como essa? Isso que o senhor disse é um delírio, é uma alucinação, é baseado em simplesmente preconceito. E para quem lê essa entrevista, gente, é importante que a gente não perca esse sentimento de indignação, que a gente não ache que é tolerável ter um discurso como esse correndo no governo do nosso país. Isso não é aceitável, né? Isso é o pior de tudo, porque discursos lunáticos sempre existiram, talvez sempre vão existir, e a gente, obviamente, precisa combater. Mas isso é o discurso oficial do governo brasileiro. E ele puxa a questão da homossexualidade, que não é homossexualismo, porque não é uma doença, né? Nem uma síndrome, nem nada do tipo, é uma orientação sexual. Ele puxa esse assunto por vontade própria. A jornalista pergunta sobre bullying. E ele fala, isso aí não... né, realmente isso não é legal, esse negócio de bullying, mas... E já parte pro lado do preconceito. Isso não faz o menor sentido, isso não pode ser aceitável, né? Não é razoável. E eu acho que aqui a gente tem uma régua bastante clara que a gente pode traçar para ter esse tipo de debate. Do que é liberdade de opinião, de expressão, e do que é puramente preconceito e por vezes até crime. Tem alguma base material nisso que você está falando? Existe algum estudo sério que diga que as pessoas homossexuais nasceram em famílias desajustadas e por conta disso elas têm essa orientação? A resposta é não. Não. É muito fácil, entendeu? Você rebater um discurso como esse. É uma informação falsa. Mas é isso, a gente vai estar aqui para apontar sempre. Também não vão ter vida fácil. A gente é pequeno, mas é atrevido. Então, gente, depois dessa entrevista, gerou uma repercussão muito grande nas mídias sociais. E a Procuradoria-Geral da República, né, que eu vou até colocar aqui na tela para vocês, entrou com um pedido junto ao STF para que seja aberto um inquérito para investigar essas declarações preconceituosas do ministro da Educação, Milton Ribeiro. O ministro, percebendo o tamanho da encrenca que ele se meteu, né, depois de falar essas atrocidades, ele fez uns posts ali no Twitter, que eu vou deixar aqui na tela, e vou pedir para Jéssica ler pra gente. Nota de esclarecimento. Tanto a reportagem veiculada no jornal O Estado de São Paulo vem esclarecer que minha fala foi interpretada de modo descontextualizado. Jamais pretendi discriminar ou incentivar qualquer forma de discriminação em razão de orientação sexual.
Ademais, trechos da fala retirados de seu contexto e com omissões parciais passaram a ser reproduzidos nas mídias sociais, agravando interpretação equivocada e modificando o real sentido daquilo que se pretendeu expressar. Por fim, diante de meus valores cristãos, registro minhas sinceras desculpas àqueles que se sentiram ofendidos e afirmo meu respeito a todo cidadão brasileiro, qual seja sua orientação sexual, posição política ou religiosa. Milton Ribeiro, ministro de Estado da Educação. Tá aí a resposta do ministro, que não falou nada. Não falou nada, e muito facilmente a gente rebate também essa declaração dele, né? Jamais pretendeu discriminar, mas relativizou o bullying e atribuiu a condição de uma pessoa ser homossexual com o fato dela ter uma família desajustada. Se isso não é discriminar, não é definir um grupo social com base em preconceito, né? Eu não sei o que é. Outro ponto que chama atenção nessa nota é o fato dele reclamar da disseminação nas redes da entrevista dele, que foi feita de maneira descontextualizada, né? Como se fosse o formato de uma fake news. Gente, a entrevista tá ali, na íntegra, ele falou aquelas palavras. Não existe contexto que seja aceitável você dizer o que ele disse. Foi muito claro o que ele quis dizer, então não adianta querer voltar atrás agora. E ele reclama da proliferação de uma suposta fake news, que não é fake news, é um fato. Sendo que, nessa entrevista mesmo, ele prolifera uma fake news. Uma hipocrisia muito grande, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você tenha gostado, curta e se inscreva no canal para ajudar bastante a gente na divulgação, beleza? Eu espero vocês e até a próxima!